Olá, meus amores! No vídeo de hoje teremos um delicioso pernil agridoce e um arroz da prosperidade. Anote a lista de ingredientes que está na descrição do vídeo e bora lá! O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos! A nossa receita começa a ser preparada com um dia de antecedência, pois nós precisamos temperar o nosso pernil e deixá-lo marinando nesse tempero por 24 horas. Você pode preparar o tempero da sua preferência. Nesse meu aqui eu estou utilizando limão, pimenta do reino, sal, alho e chimichurri. Depois eu irei furar bem o meu pernil, conforme vocês me viram acabar de fazer, e irei adicionar metade do tempero nessa parte do pernil que vocês estão vendo. Em seguida, eu irei esfregar bem o tempero para que ele penetre nesses furinhos que nós acabamos de fazer. E irei virá-lo para que eu repita o processo do outro lado. Em seguida, eu irei tampar o meu pernil com plástico filme e deixarei ele descansar na geladeira até o momento de ser assado no dia seguinte, não esqueçam disso. E me conte, você que está assistindo a esse vídeo agora já é um inscrito aqui do canal? Se não for, não perca mais tempo e se inscreva. Ative também as notificações e fique por dentro de receitas deliciosas como essa. Bom, no dia seguinte, quando formos preparar o nosso prato, começaremos pelo nosso abacaxi caramelizado. Para isso, corte seu abacaxi em cubinhos, acomode-o em uma panela, adicione o açúcar, mexa muito bem para o açúcar derreter no caldo do abacaxi e leve a sua panela ao fogo para cozinhar o seu abacaxi. Quando o seu abacaxi começar a cozinhar, ele irá formar essa espumazinha que vocês estão vendo aqui no vídeo. Não tem problema. Mantenha o fogo médio e quando a água secar totalmente, adicione mais açúcar. Volte a mexer até que o açúcar derreta e mantenha sempre o fogo baixo. Essa última parte de açúcar que acabamos de colocar servirá para caramelizar o nosso abacaxi e trazer para ele aquela cor dourada. Já o açúcar que adicionamos inicialmente servirá para cozinhar o nosso abacaxi, fazendo com que ele não amargue a nossa receita. Quando o seu açúcar começar a caramelizar, você irá acrescentar o equivalente a 2 dedos de água e irá mexer bem para o açúcar dissolver. E quando o açúcar dissolver na água, você deixará ele reduzir e caramelizar novamente. A cada etapa que ele caramelizar, você irá adicionar um pouquinho de água para fazê-lo diluir. Não deixe de colaborar com o nosso trabalho, com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando, salvando e hypando esse vídeo. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas são muito importantes para a gente. E quando o seu abacaxi estiver com esta tonalidade aqui, você deverá baixar o fogo e deixá-lo cozinhar por 3 minutos. Após esse tempo, transfira o seu abacaxi para outro recipiente e deixe-o esfriar. Agora que o nosso abacaxi caramelizado está pronto, vamos levar para assar o nosso pernil. E, gente, vocês puderam observar que eu temperei o meu pernil e deixei ele marinando na própria assadeira aonde eu iria assá-lo. Isso porque eu não queria perder todo esse tempero que vocês estão vendo no fundo. E também porque eu irei cozinhar as minhas batatas nesse tempero. Mas antes de adicionar as suas batatas, vire o seu pernil para que a parte de cima que não ficou tanto tempo em contato com o tempero passe a ficar em contato com esse tempero enquanto estiver assando. Depois você irá acrescentar as suas batatas. Elas irão absorver todo o sabor desse tempero e ficarão simplesmente sensacionais. E como eu havia colocado meu pernil para marinar no tabuleiro onde ele seria assado, o trabalho já estava meio caminho andado nessa etapa aqui do processo. Então eu retirei o plástico filme, cortei as minhas batatas e algumas eu cortei ao meio. Já outras eu precisei cortar em 3 partes iguais, porque algumas estavam menores e outras maiores. E para que elas cozinhem ao mesmo tempo, vocês precisam equilibrar esse tamanho, ok? Depois de acomodar as minhas batatas ao redor do meu pernil, eu irei distribuir sobre esses ingredientes algumas folhas de louro e alguns dentes de alho. Os dentes de alho, depois de assados com a casca, eles ficam levemente adocicados e ficam extremamente saborosos. Depois de adicionar as folhas de louro e o alho, eu irei regar tudo com bastante azeite e irei finalizar temperando as minhas batatas com sal e pimenta do reino.
E aí, me conte nos comentários, você tem alguma superstição com relação à passagem do Ano Novo? Tem alguma coisa específica que você gosta de fazer, alguma comida que você não gosta de comer ou alguma comida que você faça questão de comer? Me conte isso nos comentários, é uma curiosidade minha, pois chega essa época do ano, gente, o pessoal fica muito oriçado. Tem gente que não come frango, tem gente que só come porco, tem gente que usa amarelo, tem gente que usa verde. E eu fiquei curiosa em saber se vocês, meus seguidores, também têm essas superstições. Depois de temperar as minhas batatas com sal e pimenta do reino, eu irei fechar muito bem o meu tabuleiro com papel alumínio. E essa parte do processo é muito importante porque quanto mais bem fechado o seu pernil ficar dentro da assadeira, mais suculento e macio ele ficará. Depois de fechar bem o seu pernil, leve-o para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 2 horas. Esse primeiro tempo de forno, gente, servirá para deixar o seu pernil macio e também para cozinhar as suas batatas. Depois que as suas batatas estiverem cozidas, e olha como elas estão bem cozidas, ó. O garfo entra e sai com facilidade. Depois que as suas batatas estiverem assim, em seguida vocês irão regar tanto o seu pernil quanto as suas batatas com esse caldo que está no fundo da assadeira. Esse caldo, na verdade, é a mistura daquela marinada que preparamos com a água que o pernil e as batatas soltam ao serem assados. Então, toda essa mistura formou esse caldo extremamente saboroso. Depois de regar o seu pernil e as suas batatas com esse caldo, você voltará com seu pernil para o forno. A cada 20 minutos, você irá abrir o forno e voltará a regar tanto as suas batatas quanto o seu pernil com esse caldo. Quando a parte de cima do seu pernil estiver bem dourada, assim como o meu, você irá retirá-lo do forno, irá retirar o alho e o louro de cima dele e irá inverter. Essa parte que está para cima passará a ficar em contato com a assadeira e a parte de baixo que está em contato direto com o caldo ficará virada para cima. Voltaremos com a nossa assadeira para o forno e deixaremos que essa parte fique bem dourada também. Quando essa parte de cima estiver bem dourada, o seu pernil estará pronto. Retire-o do forno, acomode-o no refratário onde ele será servido e coloque sobre ele o nosso abacaxi caramelizado. Gente, essa receita fica sensacional. O nosso pernil fica bem macio, o abacaxi traz um adocicado sem agressividade, trazendo ainda mais sabor e posso garantir a vocês que é o prato ideal para a sua ceia de Ano Novo. E se você prepará-lo, não esqueça de me contar nos comentários, hein? Agora vamos ao preparo do nosso arroz da prosperidade. Gente, e o preparo desse arroz é a coisa mais rápida que você já viu. Comece lavando muito bem as suas lentilhas. Em seguida, leve-as para cozinhar em água com sal. Somente isso. Você deverá retirar as suas lentilhas depois que elas estiverem al dente. Preste bem atenção e não deixe-as passar do ponto, porque senão na hora de misturar elas aos demais ingredientes, elas ficarão desmanchando e não darão um aspecto muito bonito ao seu prato. E enquanto as minhas lentilhas cozinham, eu vou aproveitar para preparar os demais ingredientes da minha receita. E vou começar cortando em cubinhos uma linguiça calabresa, mas antes eu irei retirar aquela película que envolve a linguiça. Não esqueça de deixar o seu like, hein? E ao fazer isso, hype também esse vídeo. Dessa forma, você contribui para que a gente participe do ranking dos 100 vídeos mais hypados do YouTube. E eu estou contando com a sua colaboração. Depois de cortar e reservar a sua linguiça, você irá fatiar a sua cebola. Essa cebola aqui será a que iremos utilizar para fazer os crisps de cebola que colocaremos sobre o nosso arroz. Depois de você fatiar a sua cebola da mesma forma que eu estou fazendo aqui, lave ela muito bem e deixe-a escorrer. E enquanto preparávamos os demais ingredientes do nosso arroz, a nossa lentilha ficou pronta.
Lembre-se que ela precisa ficar al dente. Isso significa cozida ao redor, mas ainda firme no meio. Isso porque iremos escorrer ela agora, mas não iremos lavar ela. Então ela continuará quente e continuará cozinhando. Bom, lentilha pronta, ingredientes cortados, vamos ao preparo do nosso arroz. Em uma panela, coloque a sua linguiça e doure ela. Quando a sua linguiça começar a dourar, adicione o alho, refogue-o por 1 minuto e adicione a cebola. Agora você irá refogar a sua cebola por mais 3 minutos. Durante esse processo, você poderá observar que no fundo da panela irá se formar uma borra. Essa borra será muito importante para trazer mais sabor ao nosso prato. Quando essa borra estiver bem dourada, assim como a minha, adicione o equivalente a 3 colheres de sopa de água. Mexa muito bem até desprender totalmente a borra do fundo da panela e siga refogando a sua cebola. Novamente a borra irá se formar. Nesse momento, você irá acrescentar o equivalente a 2 colheres de sopa de água, irá soltar a borra e irá adicionar a sua lentilha. Mexa tudo muito bem para agregar a lentilha à linguiça. E quando a lentilha e a linguiça estiverem totalmente misturadas, você irá adicionar o seu arroz. Lembre-se de fazer um arroz soltinho. E o arroz que você vai utilizar fica ao seu critério. Pode ser o arroz branco, como o meu, ou pode ser o arroz parboilizado ou o arroz integral, não importa, seja lá qual for o arroz escolhido, eu posso garantir a vocês que essa receita fica sensacional. Depois de misturar e agregar o seu arroz aos ingredientes que estavam na panela, apague o fogo e vamos preparar os nossos crispes de cebola. Para isso, depois de lavar bem a sua cebola e deixá-la escorrer bem também, seque-a com auxílio de papel toalha ou de um pano de prato limpo. Acomode ela em um recipiente e adicione a ela 1 colher de sopa de farinha de trigo. Em seguida, mexa muito bem para que a farinha de trigo grude na cebola. Para finalizar os seus crispes de cebola, frite elas em óleo bem quente. Quando elas estiverem douradas, retire-as e deixe-as escorrer para que saia o óleo completamente. Em seguida, acomode o seu arroz no recipiente onde ele será servido e coloque sobre ele os crispes de cebola. Estamos chegando ao final do vídeo dessas 2 receitas incríveis que eu preparei especialmente para vocês. Então não esqueça, se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja um inscrito, ative as notificações para ficar por dentro de receitas incríveis, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, salve e hype esse vídeo e dessa forma contribua para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. E gente, esse é o último vídeo de receitas desse ano, mas não é o último vídeo do ano. Amanhã eu postarei um vídeo de agradecimento a cada um de vocês que vem me acompanhando nessa longa jornada. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até aqui, muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus e feliz ano novo!